Foi o Thiago que pediu? Tem, foi, eu fiz um curso naquele evento que a gente ia ter lá, que seria lá em Vitória da Conquista, Guanambi, do IF, né? Do IF Baiano. Guanambi. E aí, eu soube de duas substituintes, tanto do milho como da soja, que são alternativos, né? Que podem estar sendo utilizados. A soja, por exemplo, ela pode estar sendo substituída pela moringa. A moringa ela tem 29% de proteína, né? O, o, a soja, se não me engano, tem 32, 33 por aí. Então a moringa tem valor energético de proteína para substituir a soja. E o sorgo também, ele tem um valor energético que ele pode estar sendo utilizado como um substituinte do milho. Para quem, por exemplo, se eu tenho uma roça, mas produzo pouco milho, então eu produzo o sorgo e o milho, como você falou, o milho crioulo, e aí eu produzo também o sorgo, eu posso estar utilizando os dois para equivaler àquele milho que eu ia comprar no depósito, que é transgênico. E a Isso. moringa, ela pode ser também substituir o soja. Ótimo, ótimo. Ó, Então, Tiago, é isso mesmo. É a nossa próximo slide aí que fala pode falar. exatamente dessas outras fontes de alimentos alternativos, né? A gente tem a erva sal, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito comum na região mais de Caatinga, né? O milheiro, que a gente pode plantar também, né? O feijão andu, aí aproveitei até a de Vanderlei, das meninas lá do Vão das Palmeiras, né, que estão aqui colhendo andu. É mais uma. A gente que planta mandioca, até a própria casca também da mandioca. Se vocês observarem, em algumas casas de farinha, sempre ali por perto, piscando e comendo ali, né, também a casca da mandioca, mas a maniçoba você pode fazer também. Aí o que, que eles quilos, né, para complementar a alimentação das galinhas caipira. Um pouquinho dessas principais doenças, né, das galinhas caipiras, lembrando sempre que com uma boa alimentação é como a gente, né, os animais e as plantas são como nós, uma alimentação bem feita, balanceada, dificilmente ela vai adoecer. Mas é preciso também controlar essas doenças, né? E a forma é a vacinação, tá? Para essas doenças mais comuns já existem vacina. E aí a alimentação adequada, os galinheiros devem ser arejados, o bom manejo também, eles são associados e dificilmente os produtores terão problemas fitossanitários. Mas, realmente, essa doença também é chamada de área, caroço ou pipoca. A gente vê, né, tem umas aves que elas ficam realmente cheias de carocinho, né, parecendo uma pipoca. E a principal forma de combate a essa doença está na vacinação, manutenção do galinheiro, né? Uma vez que a bomba é transmitida por insetos vetores que são atraídos por calor e fonte de água. Então, gente, a importância de se manter limpos os bebedouros, né? Tem os bebedouros, manter limpo a casa das galinhas, né? Ninguém gosta de sujeira, não é isso?
A outra doença é a coriza infecciosa, que também é uma doença de origem bacteriana e é chamada popularmente de gogo. É altamente contagiosa, atingindo o trato respiratório de aves em todas as idades. E é assim, quando dá num galinheiro, morre, né? Se você não tem cuidados, né? Você pode perder toda o seu plantel se você não fizer que a principal forma também são as vacinas, a alimentação e a suplementação vitamínica, no caso de você identificar que uma está com esse problema, você retira ela do galinheiro, dá um tratamento específico ali para ela melhorar, certo? Mas a questão das vacinas são importantes, né, para as galinhas. Doença de Newcastle é uma enfermidade de origem viral, comumente conhecida como peste aviária. As aves de galinha caipira doentes exibem sintomas similares ao de outras enfermidades e, por isso, muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira inadequada. E a melhor forma de proteger essa doença, até o momento, é a vacinação. Então, nós vimos que as 3 doenças mais problemáticas, né, elas já, né, e as vacinas são aplicadas. Essa peste aviária foi muito comum, teve um período, né, dava notícia nos jornais, da televisão, falando dessa peste aviária. Então, descobre-se a vacina, faz-se a vacina. Eu espero que descubram logo a vacina aí do Covid também, para que a gente possa se contar, porque é bem mais interessante quando nós estamos juntos, né? Mas, enfim, essas são as principais doenças, certo? Deixa eu fazer um parêntese aí, Brígida. Essa Newcastle é a vacina, como você falou, que mais preocupa. Ela, em todo o ciclo da ave, eu acho que é a vacina que mais se aplica. Ela se aplica com 7 dias, com 30, com 70, 105. Depois de 3 em 3 meses, você deve vacinar a ave contra essa doença, que é um caso muito sério. E o que você falou aí, a questão da higiene, é uma coisa que hoje em dia é fundamental em qualquer criação que seja, tanto suinocultura, bovinocultura, na aves. O ambiente limpo é bom não só para o animal, né, que vai ter o bem-estar animal, fica um animal mais feliz, ele produz melhor, ele joga menos comida fora, como também é bom para a gente, né, porque o animal produzindo bem, com saúde, com aspectos melhores, o que ele produz, que a gente consome, também vai ficar muito melhor, né? Então é de fundamental importância trocar sempre a cama do galinheiro, os bebedouros estarem sempre limpos, os comedouros, tudo isso. É muito importante a gente estar sempre fazendo essas coisas. Isso. E aí, gente, para saber mais, né? Para saber mais, eu trouxe aqui alguns links do YouTube. Tem uma aula da CEFOC, uma videoaula que o Adão fez, está muito boa, está bem detalhada, inclusive sobre essa limpeza, está muito interessante. Esse aqui, agora, não vou lembrar porque faltou alguma coisa aqui, vídeo vou buscar aqui, viu, depois. Esse aqui, acho que esse aqui é do Paz. Tá, depois, mas é sobre galinheiros e galinhas. Aqui é o sisteminha Embrapa, vocês já devem ter ouvido falar no sisteminha Embrapa, e eles têm um vídeo do sisteminha Embrapa específico de galinheiros também, em sistemas de mandala. Esse filme aqui, Carne e Osso, um documentário que quem assiste ou nunca mais come frango de granja, sabe? E vai comer só a galinha caipira, ou nunca mais vai comer carne de jeito nenhum. Mas é falando sobre
os grandes aviários, os grandes abatedouros, né? E as doenças, inclusive, mentais das pessoas que trabalham naquele local. E eu fiquei imaginando, fico imaginando que tudo que a gente faz, a gente transmite, né? Se eu faço um almoço e eu estou bem de vida, assim, né, feliz da vida, eu vou fazer um almoço muito mais saboroso se for um dia que eu estou mais chateada, que eu estou aborrecida, né? E aí eu fiquei imaginando as pessoas num maior sofrimento, gente, para fazer os cortes. Eles têm que fazer em 18 segundos, eles têm que fazer 18 cortes numa coxa de frango, imagina, sabe? É um trabalho super mecânico, é uma coisa assim, é duro de ver, mas tem que assistir. E tem também uma aí do Sebrae. Então, esse é um documentário, Carne e Osso, que fala sobre esses grandes abatedouros, e os outros são, inclusive, acho que esse aqui é que fala de como montar o seu sistema mandala, né? De mandala, do galinheiro no meio do mandala. E, por fim, é isso. Eu fico grata de poder estar trocando aqui com vocês e aprendendo, porque cada vez que eu vou preparar uma aula dessa, eu aprendo muito, e depois, nessa discussão aqui com vocês, aprendo ainda mais. E aí fica aí Lucas, Tiago e Matheus e a turma toda. Eu queria complementar, Brígida, eu até coloquei aqui no bate-papo, complementar um canal também no YouTube muito bom, chama Escola de Avicultores. É um canal de um professor chamado Sérgio, se eu não me engano, super atual, ele está sempre postando vídeos novos. Ele, inclusive, tem um vídeo lá que ele fala das 3 maiores raças, as raças mais produtivas. E aí eu destacaria as 2 comerciais mais conhecidas, que é a Isa Brau e a Embrapa 051. Ambas são aves de dupla aptidão, serve tanto para corte como para postura. E aí entra o quê? Aquilo que você falou mais cedo, a questão do controle. Nós precisamos, eu estou sempre falando com o pessoal que a gente está na hora de encarar a agricultura como uma empresa. Uma empresa a gente tem que ter controle, né? A gente tem que minimizar os custos para poder aumentar os lucros. Então, eu tenho sempre falado ao pessoal, na criação de galinha, essas 2 raças são as mais conhecidas, elas ficam em torno de 5 a 6 reais um pintinho para poder fazer a criação. Em torno de 5 meses, ela começa a produzir. Então, eu tenho falado ao pessoal, a cada 5 meses, você deve se programar para trocar o plantel. Só que o primeiro 5 meses, ela começa a produzir com 5 meses. Você aí leva mais 1 ano e meio, mais ou menos, ela produzindo. Nesse 1 ano e meio, a produção dela vai começar a diminuir. Aí é a hora de você passar desses 18 com 5, 23 meses, do primeiro dia que ela entrou, você abate esse lote e já tem um lote pronto com 5 meses começando a produzir. E aí ali, a subsequente ali, a cada 5 meses você vai trocando e você vai ter sempre galinhas prontas para abate, com 2,5 kg mais ou menos, e sempre uma alta produção de ovos, que são galinhas para a produção de ovos, né, elas chegam a produzir 320, 400 ovos por produção, por ciclo, né? Então elas são altamente produtivas, se a gente tivesse o controle, né? Fazendo sempre esse escalonamento para estar sempre com ave pronta para postura. Interessante. Brígida, você podia Diga. colocar essas informações, esses links aí, copiar o seu último slide com os links e colocar aqui no chat para gente. Tá. Eu vou fazer isso com o que eu falei, tá certo? Certo. Tá. E só para você. Fala, Thiago.
Pode falar, pode falar. Então, não, que eu tenho perguntas. Pergunta. Então, peraí. Se eu entendi, seria uma galinha com cultivo. Seria uma galinha de quintal. Chama-se galinha caipira porque é uma galinha de quintal, né? Porque é uma galinha que é produzida de uma forma orgânica, digamos assim, né? De uma forma agroecológica, né? Sem nenhuma intervenção, nenhum produto químico, não é isso? Por isso que chama de galinha caipira. Outra coisa também que eu queria perguntar, o que é postura? Que eu acho, para mim, não ficou claro quando vocês falam, galinha de postura. Eu não consegui compreender o que significa essa palavra. A outra coisa que é Postura falar assim, colocar ovo. Lucas... tá, porque tem galinha que não coloca ovo? Não, na verdade, assim, é porque você tem duas criações. Você pode, por exemplo, partir para postura e para crescimento, né? Que para corte, que a gente chama. A alimentação das duas vai diferenciar. Se você quer uma galinha para corte, por exemplo, você tem a galinha de postura, né? Você está ali produzindo, deu 80 semanas, ela diminui a produção. Você vai mudar ela para outra área para corte. A partir desse dia, essa alimentação dela vai ser diferente, porque vai ser uma alimentação de engorda. Entendeu? Entendi. Aí entra Mas uma ela alimentação passa. com mais energia, com mais Isso. produtos que façam com que ela engorde mais rápido, entendeu, Ju? Postura é ovo, corte é carne para abate. Qualquer galinha ela bota ovo, mas aí depende, como o Thiago falou, do foco que você vai dar para poder aumentar a produção dela diante daquilo que você quer. Mas aí, por exemplo, se você. A galinha que você vai abater, que no caso de corte, não é indicado utilizar o ovo dela? Não, Pode. pode falar. Sim, como a gente falou. Como a gente falou, você começa produzindo ovo, vai chegar uma fase que ela vai diminuir a produção de ovos, aí não compensa você estar alimentando ela, você alimentando para ovo, para postura. Certo. Aí você muda a ração dela, coloca uma ração com mais proteína para ela engordar, e aí ela vai ganhar peso, você abate ela, você come a carne, entendeu? Entendi. Isso invariamente é E tem uns uma questão 30 dias no importante. máximo. E tem uma questão importante, Ju, que a gente fala assim, frango, porque o frango não vai botar ovo, lógico. Então você não espera ele virar, você não espera ele virar o galo, você abate ele. Então é por isso que algumas são mais apropriadas para o corte também, porque quando ele é frango, ele vai ter mais carne, ele vai ser mais carnudinho, né? Então tem essa questão também. Queria só compartilhar aqui mais uma vez com vocês uma tela, que é a tabela, só para vocês terem uma ideia da importância, né, de se fazer essas tabelas. E aí, quem tem esse trabalho, os ACRs que estão com esse trabalho, certo, Está pegando uma parte aqui, não sei por quê. Aqui ficou melhor. Tá, chegou aí para vocês a tela? Alô? Chegou. Pronto. Então, aí é uma planilha de registro, ó, de desempenho do frango de corte. Aí tem a propriedade, o proprietário, a procedência, a data de nascimento, certo? E aqui o galpão, se você tem mais de um galinheiro, vamos dizer, né? Mas aí você tem aqui, ó, certo? O tipo de ração que foi fornecida, né? Esse é um tipo de planilha de registro de desempenho. Assim como esse não era o ideal, esse aqui não foi o mais indicado que eu peguei. Eu queria pegar o da galinha caipira, mas tudo bem.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.